E da fralda descartável infantil prosseguem. Estamos precisando de fraldas tamanhos PMG, fraldas infantis, para o projeto Mamãe e Bebê que temos em nosso lar e Mandir-se. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval. Desde já agradecemos a colaboração de todos. E a campanha do alimento, mais de 150 famílias assistidas pelo nosso centro espírita, prossegue. Permanecemos solicitando as doações de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo e mandioca, molho de tomate, sal e outros alimentos que são utilizados para formarem as cestas básicas. Mais uma vez agradecemos a generosidade de todos. A evangelização, as atividades continuam suspensas, porém estamos com vídeo, aulas e atividades todos os sábados no mesmo horário, às 9h30. Acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Atenção, solicitamos a todos que fiquem com as máscaras de forma adequada, cobrindo o nariz e a boca. Agradecemos a compreensão de todos. O palestrante tem essa proteção de plástico que vocês estão vendo e o distanciamento que nos permite falar sem a máscara, ok? Mas todos que devem estar na casa devem fazer uso da máscara para evitar o contágio pelo Covid-19. E uma palestra musical com Vansan, bastante conhecido por nós, no dia 24 de outubro, um sábado às 19h30. Ensinamentos dados através de uma inspiração musical fantástica do nosso amigo Vansan. Repito, sábado, 24 de outubro, às 19h30. E permanecemos solicitando que voluntários da área da psicologia, ou seja, psicólogos, passem algumas horas por semana atendendo pessoas carentes em nosso lar. Então, se você é psicólogo ou psicóloga e quer contribuir no atendimento das pessoas carentes, por favor, entre em contato conosco, com a Edna, que estará aqui no Centro Espírita às terças e sextas-feiras à noite, a partir das 19h. Os interessados devem procurar a Edna para realmente articularem a sua participação nessa campanha importantíssima, você que é profissional da área da psicologia. Então nós vamos agora, neste exato momento, iniciarmos a nossa reflexão, orando, pedindo paz ao mundo, saúde a todas as pessoas enfermas do corpo e do espírito, pedindo para que Deus proteja e abençoe as nossas famílias, os nossos lares, e para que Deus continue, através dos seus emissários de luz, protegendo todas as pessoas abandonadas, nas ruas, nos leitos dos hospitais, dentro de suas próprias casas, em todos os lugares. Que essa proteção se estenda a todos que realmente sofrem e que buscam ardorosamente encontrar o refúgio, a proteção necessária no Mestre Jesus, o Mestre dos Mestres, o nosso grande articulador de fé, de esperança e de caridade. Ele que doou sua vida por amor a nós. Assim, iniciaremos a nossa reflexão de hoje orando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Um tema bastante polêmico, né? Sexo perante o espiritismo. E é importante a gente estudar bastante porque vivemos numa época onde a sexualidade humana tem sido explorada das piores maneiras possíveis e o seu sentido totalmente pervertido, modificado. Vamos consultar a obra máxima da codificação, o Livro dos Espíritos. Na questão de número 200, Allan Kardec pergunta: têm sexos os espíritos? E vejam as respostas que os espíritos deram a Kardec. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre os espíritos amor
e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Na questão 201, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o corpo de uma mulher e vice-versa? Vejam a resposta dos espíritos. Claro que sim, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E na pergunta 202, quando errante, ou seja, quando o espírito está desencarnado, que prefere esse espírito? Encarnar no corpo de uma mulher ou no corpo de um homem? Olha a resposta que os espíritos dão a Kardec. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Quer dizer, não importa se encarnamos como homem ou mulher, importa que a escolha de um corpo masculino ou feminino está associado ao tipo de provas que precisamos passar para a nossa evolução. Prossegue o Livro dos Espíritos dizendo: os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Vou repetir. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. E é por isso que a gente tem que encarnar ora como homem, ora como mulher, dependendo das necessidades de aprendizado que temos. Por isso que fica muito chato e até ridículo quando a gente toma posições extremadas de machismo ou feminismo, porque no mundo dos espíritos, que é a nossa pátria celestial, que é a nossa morada definitiva, não há sexo. Há simpatia, há amor, há compreensão. E a gente encarna como homem ou como mulher, dependendo das necessidades que temos de aprimoramento moral. É essa a grande lição que o Livro dos Espíritos está nos passando. Porque os espíritos, acabamos de ver, não têm sexo. E a encarnação no corpo de homem ou como mulher vai depender daquilo que nós precisamos aprender em cada bem-aventurada oportunidade de encarnação que o Pai Maior, nosso Deus, nos concede. No Evangelho segundo o Espiritismo, uma outra abordagem do problema da sexualidade, no capítulo 10. Isto porque nós temos, infelizmente, em nossa sociedade, uma incontrolável vontade de fazer fofoca. Nós adoramos isso, né? Aliás, espírito evoluído não faz fofoca. Faz comentários elogiosos ou não muito elogiosos a respeito da vida alheia. Então, realmente, a gente precisa falar um pouquinho da vida dos outros para satisfazer a nossa vontade de falar. E exatamente para evitar que esse nosso péssimo hábito de se preocupar mais com a vida alheia do que com a nossa, dê sequência a inúmeros débitos que adquirimos em nossas encarnações, vem aí uma orientação muito bem dada pelos Espíritos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Consultem lá o item 16, está escrito assim: a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. O que está sendo dito aqui? Que a gente tem que ter cuidado com a língua, porque a língua não tem osso. A gente adora falar da vida dos outros. Eu que viajo bastante, sou professor há anos, proferindo palestras em boa parte do território nacional, por profissão, eu sou educador, eu vejo muitas vezes frases inteligentes nos para-choques de caminhão. E numa dessas frases estava escrito assim: eu vou cuidar da vida dos outros, porque da minha já tem quem cuide. Sabe a reflexão dos caminhoneiros, né? A gente gosta muito de falar da vida alheia, mas não gosta que falem da nossa.
Então, quando uma pessoa tem um problema, quando uma pessoa tem um desvio, a gente tem que exercer a correção fraterna com ela, orientando-a e não divulgando os fatos pouco elogiáveis da vida dela. E esse exemplo maior nos é dado por Jesus na famosa parábola, na famosa passagem da vida de Jesus, não é propriamente uma parábola, mas foi um acontecimento, quando levam até Jesus uma mulher que foi pega em flagrante delito de adultério. Os fariseus a levam à frente dos doutores da lei e também à frente do mestre Jesus para tentá-lo, porque a lei daquela época, às mulheres adúlteras, destinava a lapidação, ou como queiram, o apedrejamento. E o que é pior, se essa mulher fosse do povo judeu, e ainda da tribo dos levitas, dos sacerdotes levitas, nem o apedrejamento era destinado a ela. Ela era queimada viva. Era essa a lei da época de Moisés. E levaram a mulher pega em flagrante delito de adultério a Jesus, para o tentar. Porque se Jesus falasse, perdoem a mulher, eles iam falar o que sobre Jesus, os fariseus? Olha, está vendo? Ele não cumpre a lei. Esse homem não é de Deus, porque a lei ele não cumpre. E se ele fala, não apedrejem essa mulher, vamos lapidar essa mulher, o que os fariseus iriam falar? Está vendo como ele é mentiroso? Ele não prega o amor, o perdão, por que mandou apedrejar a mulher? Então, qualquer resposta que Jesus desse, ele estaria em maus lençóis. Mas a inteligência do mestre é superior a todas as inteligências do mal. E ele aí dá uma grande lição. Ele fala, tá bom, a lei é apedrejar, pois aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí todos ficaram em silêncio. E Jesus se abaixou e começou a escrever com o dedo na areia. E dizem os estudiosos da Bíblia, os hermeneutas e os exegetas, que são os homens que dedicam suas vidas ao estudo das Sagradas Escrituras, que Jesus naquele momento começou a escrever na areia os desvios de todo tipo, os pecados, os erros, como preferirem, dos homens que estavam ali querendo apedrejar a mulher. E nos diz a Escritura Sagrada do Evangelho, que começou a se retirar um por um. Um por um começou a sair, começaram a se retirar, a começar pelos mais velhos, os homens que estavam querendo apedrejar aquela mulher. Cobertos de vergonha, porque eles passavam e olhavam no chão e viam as suas próprias faltas estampadas ali na areia. E morrendo de vergonha, foram saindo de fininho. Moral da história, Jesus no final olha para a mulher e pergunta, ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus, que poderia tê-la julgado, porque era um espírito de elevadíssima condição, e o é, e assim o é, ao invés de julgá-la, disse a ela a célebre frase, vá e não tornes a pecar. Que grande lição do mestre. Para aqueles que enchem a boca para falar da vida alheia, um tapa com luva de pelica do mestre Jesus, ensinando que não fica bem aqueles que têm dívida ficarem acusando outros endividados. Que não é de bom juízo julgar os irmãos, porque juiz só temos um, que é Deus. O que esperamos de um juiz? Que ele seja perfeito e justo. E nós somos perfeitos e justos? Podemos julgar? Na verdade, não. No Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, está escrito em letras garrafais, não julgueis, porque com o mesmo critério que julgardes, sereis julgados. Veja, Jesus não é conivente com o adultério, com a traição, mas Jesus não é conivente com a nossa hipocrisia também. Nós também erramos, e muito. E aí Jesus, no mesmo Sermão do Monte, dá uma outra dura orientação
aos hipócritas, quando fala com toda a propriedade: não cometerás adultério, mas todo aquele que olhar para uma mulher, com desejo, já cometeu adultério com ela no seu coração. Dureza, hein, o mestre? Dureza, porque não é só o ato concretizado em si que mancha a pessoa. O simples pensamento nas coisas erradas já nos tornam impuros. Precisamos purificar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. É essa reforma íntima. Precisamos ver bondade e pureza nos outros. Aliás, Kair Bar Schutel, um dos maiores estudiosos da doutrina espírita, nascido no Rio de Janeiro, mas que fez grande obra na cidade do interior paulista chamada Matão, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, nos dá uma outra grande lição. Lá ele diz claramente que para desenvolvermos a pureza de coração, são necessárias não dezenas, não centenas, mas milhares de encarnações. Milhares. Então, muita cautela com o que a gente fala, muita cautela com aquilo que a gente pensa, porque a gente erra muito. Está cheio de gente que não comete atitudes, de traição ou de adultério, mas que dentro da cabeça comete todo tipo de coisa ruim. E são igualmente culpados. Porque é preciso purificar primeiro o pensamento, depois a fala e depois as atitudes. E aí sim a gente se purifica por inteiro. Segue aqui também uma outra orientação do Livro dos Espíritos. No mesmo capítulo 10, o item 18. Perdoe-me, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É esta uma prática de santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a alijar, para poderes galgar o cume da montanha do progresso. Por que então haveis de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos? Quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro, o pequenino cisco, que os incomoda, sem atenderdes na trave que nos vossos olhos vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Aí mais uma vez referindo-se a Jesus, Porque que você olha o cisco no olho do teu irmão, quando no teu próprio olho você tem uma trave. Tira primeiro a trave do teu olho, para depois você poder ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele. Essa é a recomendação de Jesus. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, outro ponto delicado da sexualidade, o matrimônio. O matrimônio. No item 24 desse capítulo, está escrito o seguinte: a verdadeira desgraça, porém, não está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade e a alegria é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. No capítulo 22, outra recomendação, ou seja, quando a gente dá vazão apenas à satisfação dos prazeres carnais, à satisfação dos prazeres materiais. E o que justifica as nossas uniões matrimoniais? Vejam o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Vejam a resposta dos Espíritos. De modo nenhum,
Não se leva em conta a afeição de dois seres, que por sentimentos recíprocos se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. Ou seja, muitas pessoas se perguntam, depois de fracassados no casamento, de fracassos matrimoniais, por que o casamento acabou? E muitas vezes não conseguem entender que o motivo que as levaram a professar uma união não foram motivos legítimos, legitimamente bons, e por isso o casamento faliu. Quantas pessoas não se casam por interesses materiais? Quantas pessoas não escolhem seus cônjuges pela aparência física? E aí, nos anos da juventude, nos anos da fartura, tudo é uma maravilha. Vem a idade, vem a decadência do corpo físico, vem muitas vezes a decadência financeira, e é aí que eu quero ver onde está o amor. Porque aí vem as separações. E na realidade, o que os uniu? O amor verdadeiro? Difícil, hein? Porque se o amor for verdadeiro, a união não se rompe. O que Deus uniu, jamais o homem deve separar. Mas escuta, os matrimônios que a gente vê por aí, foi Deus mesmo quem fez, quem uniu essas pessoas? Se casaram por amor verdadeiro ou casaram-se na ilusão de um sentimento que não é verdadeiro? Ou casaram-se por interesse? Ou casaram-se por motivos materiais? Ancoraram a relação de matrimônio na beleza física, na conta bancária, na aparência social e depois reclamam que sofrem. Sofrem porque não respeitaram a lei maior que deve unir duas pessoas, que se chama amor. Amor. Quando o amor é verdadeiro, os anos passam, a idade vem, o corpo físico entra em decadência, mas as pessoas que se amam verdadeiramente não vivem umas sem as outras. Essa é a grande verdade que a gente não gosta de ouvir, porque mexe com os nossos valores. A lei da nossa conveniência é a conveniência material, e aí reclamamos do sofrimento. Portanto, muito cuidado, porque nem sempre os matrimônios que a gente faz foi fruto da união abençoada de Deus, mas sim fruto da nossa ambição, da nossa vaidade. E Jesus diz no capítulo 15 do Evangelho de João: eu sou a videira e vocês são os ramos. O que permanece ligado em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. O que você deve se perguntar ao estar com uma pessoa: qual é o motivo por que eu quero estar com ela? Eu a amo de verdade? Eu vou querer ficar com ela o restante da minha vida? Eu vou respeitá-la? Se não for por isso, não vale a pena. E muito sofrimento a gente vê por causa disso. Os tribunais estão cheios de processos, de gente que se casou por todos os motivos possíveis, menos por amor. Menos por amor. E é por isso que precisam os tribunais, para dar jeito na situação confusa e caótica que a gente criou, de lares desestruturados. O Evangelho segundo o Espiritismo trata esse tipo de união como uniões desgraçadas. Olha que palavra forte. No capítulo 5, leiam lá, vocês vão ficar estarrecidos. Terminando, eu gostaria de dar uma sábia recomendação que se encontra num livro que eu recomendo a todos a leitura. Chama-se Vida e Sexo, de autoria, escrito por Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Vou ler o texto para vocês, resumindo o pensamento espírita sobre sexualidade. Em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas seguintes normas: não proibição, mas educação. Sexo é abençoado por Deus, é o meio pelo qual nós nos reproduzimos. Não é, não foi, nem nunca será pecado, mas é a expressão legítima de pessoas que se amam. Então não é proibido, mas tem que ser educado, tem que ser disciplinado. Não abstinência imposta,
mas emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Abençoai e amai sempre diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo. Seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e após verificar se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inolvidável do Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não te queixes, trabalha. Não te irrites, silencia. Não pares, segue adiante. Não discutas, demonstre. Não condenes, ampare. Não critiques, abençoa. Fala auxiliando para o bem. Serve sem reclamar. Não te perca em palavras vazias. Cabe ao tempo tudo esclarecer em nome de Deus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Recomendo a todos permanecerem em silêncio, porque nós estamos com os trabalhos mediúnicos em andamento e daqui a pouquinho vocês serão chamados para receberem os passes. Uma semana abençoada para todos nós, com Jesus nos nossos corações e nos nossos lares. Uma boa noite a todos.